Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, hoje que o objetivo é debater na generalidade o Orçamento de Estado para 2016, o que se pretende e o que pretendo com esta intervenção é naturalmente o compreender este instrumento fulcral, nomeadamente na medida em que ele vem consubstanciar um conjunto de dimensões e de opções deste Governo para a sua governação. E, naturalmente, conto com a vastíssima experiência que o Sr. Ministro tem, do ponto de vista governativo, para que me possa responder a algumas questões que algumas delas não aparecem devidamente consubstanciadas no Orçamento de Estado e não suficientemente explanadas, naquilo que é a minha percepção, no que consta do programa do Governo relativamente a alguns assuntos. Ainda assim, e para que este exercício seja tão sério quanto possível, naturalmente, dar-lhe nota, Sr. Ministro, contará sempre com a minha coerência enquanto agente político, e nomeadamente, por exemplo, quando aqui disse, e teve o cuidado, aliás, de consubstanciar de forma muito concreta a importância que dá às cobranças relativas às cobranças da Segurança Social, não me esqueço de todas as vezes em que nós usámos a expressão na última legislatura, um euro mal gasto é um euro retirado àqueles que dele precisam, e tanta controvérsia que isso gerou nas bancadas que à altura faziam a oposição, todas elas. E, portanto, por coerência dizer, o Sr. Ministro, muito bem, nós continuamos a achar exatamente a mesma coisa. Um euro mal gasto é um euro retirado a quem dele mais precisa. Dar-lhe ainda uma nota relativamente à questão de coerência, fico sempre satisfeita, naturalmente, porque o salário mínimo, como aqui referiu, foi aumentado, como fiquei quando o Governo anterior o aumentou. Naturalmente, em outras intervenções, ouvimos a satisfação por esta medida do Governo do Sr. Ministro. Curiosamente, quando o Governo anterior fez o mesmo, não ouvimos, mas isso não tem problema, é a minha coerência, e com a minha coerência lhe digo, fico contente, além do mais que tendo sido um acordo firmado em Concertação Social, como aqui também frisou, não tenha tomado o mesmo rumo que aquele que foi firmado para entrar em vigor em 2011 para aumento do salário mínimo e que, enfim, o Governo do qual o Sr. Ministro também era Ministro, que não prosseguiu, mas que desta vez prosseguiu, e nós aqui naturalmente saudamos como saudámos anteriormente. Naturalmente temos preocupações, é também a nossa função, e volto a dizer, neste exercício sério, o Sr. Ministro com certeza as compreenderá. Bom, desde logo porque quando prevemos um conjunto de aumentos de prestações sociais, imagino, tomemos essa hipótese, não é que não fiquemos contentes se elas resultarem, é porque também nos diz a experiência que é a nossa obrigação, que a tenhamos em consideração, que por exemplo em 2009 era o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social justamente, aumentou em 2,9%, creio eu, as pensões mínimas que depois, enfim, por alguma correção que terá sido feita, outros dirão porque houve eleições, não é relevante agora para o caso, no ano imediatamente a seguir elas foram congeladas, era o Sr. Ministro da Economia. E, portanto, naturalmente, neste exercício de coerência, o que eu quero, Sr. Ministro, é que possa aumentar e não congelar. O que eu não acredito, naturalmente a minha opinião, é que estes números ambiciosos e este orçamento ambicioso que aqui nos apresenta vá depois ter uma consequência prática que não seja a de voltar a congelar como aconteceu anteriormente. Mas cá estaremos nessa altura para termos essa conversa. Aquilo que também nesta coisa da ambição e que aqui o Sr. Deputado Adão Silva falou relativamente ao comportamento do emprego, gera-nos alguma preocupação nesta lógica, porque toda a lógica que sustenta este exercício orçamental do seu Governo é que, e aliás já o disse aqui também, disse-o ao início, que o aumento do rendimento das famílias ia relançar a economia e que isso ia provocar um crescimento no emprego. O que, da forma como eu interpreto, permitiria minimizar aquilo que para mim, esta é naturalmente a minha opinião, são uns efeitos nefastos de alguma euforia de reposição. O problema é que neste mesmo projeção de crescimento de emprego, ele é aliás inferior àqueles tempos de austeridade em que o Sr. Ministro, aqui enquanto deputado, tanto disse que era impossível criar emprego. Foi e pelos vistos superior pelos vistos não, e efetivamente superior àquilo que agora o seu Governo aqui prevê, o que naturalmente não pode deixar de nos preocupar, porque numa lógica de ambição, que o Sr. Ministro reconhece no seu orçamento, esta contenção preocupa-nos, porque não sabemos exatamente de onde é que vem. E aquilo que gostava que me esclarecesse e que me ajudasse aqui a tentar perceber, até para depois, em sede de especialidade, podermos discutir um bocadinho melhor, é se isso tem a ver com algum vácuo, algum vazio naquilo que são as políticas ativas de combate ao desemprego. E muito rapidamente, e nesta lógica também, repare, Sr. Ministro, sempre dissemos que, infelizmente, elas são necessárias porque Portugal vinha de uma trajetória que o Sr. Ministro conhece bem, que empancou, nomeadamente as gerações mais novas, um conjunto de gente que precisa dessas medidas políticas de ativas de combate ao desemprego para sair dessa situação.
Ao dia de hoje, quer no programa, quer no Orçamento de Estado, não há, nomeadamente aquele que mais conhecido foi, que foi o Garantia Jovem, não há nenhuma menção. E não é porque nós tenhamos algum fetiche com o nome Garantia Jovem. É porque mesmo quando falo do contrato de geração, ainda que as medidas sejam exatamente as mesmas e poucas muito mal explicadas, o problema é que não há uma lógica por trás. Que era a qual? Simultaneamente apostar na formação, a formação académica e mercado de trabalho. Para quê? Para garantir que nós não queríamos apenas mascarar as estatísticas, termino já, Sra. Presidente, nós queríamos era garantir que estas políticas são verdadeiramente para reintegrar aqueles que, por uma má governação do país, ficaram completamente desintegrados. A pergunta é, naquilo que fala, quer no programa de governo, quer no Orçamento de Estado, não há nenhuma lógica que nos permita compreender, para além de uma lógica estatística de dizer que há menos ou mais pessoas desempregadas, que nos permita compreender o que é que pretende do ponto de vista da integração. Deixa-se cair o Garantia Jovem, esta noção de integração, a formação que aparece referenciada diz respeito à qualificação de adultos, que esperemos não nos traga velhas recordações e más, mas que não vem em nenhum momento implementada em conjunto. E o que eu lhe pedi, por favor, para que depois possamos ter outra discussão melhor na especialidade, é que me explique qual é a base daquilo que ao dia de hoje são essas políticas ativas de combate ao desemprego. Obrigada.